Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais membros da assistência. Bom, estamos voltando de um recesso atípico, né? Um recesso bastante turbulento na nossa cidade, no nosso país, com dezenas de manifestações acontecendo todas as semanas no país. Retornamos do recesso, eu acho que com uma responsabilidade muito grande de tentar interpretar as vozes das ruas, tentar entender quais são de fato as demandas da população, as demandas das pessoas que estão se manifestando, e a gente precisa começar a dar respostas. Eu acho que está mais do que claro, mais do que evidente, que a população quer mudanças no nosso país e quer mudanças profundas. A nossa população não vai aceitar como resposta do poder público mais do mesmo. É justamente o que está aí que está sendo questionado. Então nós precisamos debater, por exemplo, qual vai ser a resposta do poder público municipal, por exemplo, para as demandas no que diz respeito à qualidade do ensino nas nossas escolas. A gente pode, por exemplo, no debate do orçamento, agora no segundo semestre, fazer com que o Rio de Janeiro volte a estabelecer o percentual de 35% do orçamento para a educação pública, como já foi no passado. Mas nós também precisamos dar resposta para que essa verba para a educação pública ela seja realmente aplicada como determina a lei, e não como acontece hoje, com a lei que determina os 25% do orçamento municipal, e a prefeitura utiliza as verbas federais para colocar na conta dos 25%, a prefeitura utiliza o subsídio para o passe livre dos estudantes na conta dos 25%. Nós precisamos também garantir que as verbas com a educação pública sejam gastos com a escola pública e não com o financiamento de instituições privadas que nos últimos anos têm recebido dezenas de milhões de reais para realizar projetos pedagógicos que, além de tudo, são incapazes de oferecer um ensino de qualidade para os nossos estudantes. A mesma coisa em relação à saúde pública. Qual vai ser a resposta que o poder municipal vai dar para as reivindicações de melhoria na saúde pública na nossa cidade? Nós vimos nos últimos anos as verbas para a saúde crescerem, mas esse crescimento foi engolido pela terceirização, pela criação das OSs. Nós precisamos garantir que a saúde pública receba um orçamento necessário, um orçamento suficiente para que a nossa população pare de morrer nos hospitais, por exemplo, morrer de infecção hospitalar quando entra no hospital público para fazer uma cirurgia simples, como, por exemplo, colocar um pino na perna. Não é possível mais que o nosso povo fique sucumbindo nos hospitais públicos. Nós precisamos debater qual vai ser a resposta do poder público municipal à questão da mobilidade urbana na nossa cidade. Nós vamos ter a coragem de enfrentar as empresas de ônibus ou vamos continuar submissos aos interesses de meia dúzia de empresários? Já está mais do que claro de que houve cartel no processo de licitação das empresas de ônibus. Vamos suspender essas concessões, vamos reorganizar o sistema de transporte da nossa cidade, colocando como interesse fundamental o direito à mobilidade urbana. Antes do recesso, eu li aqui uma matéria do jornal o Globo que indicava que 37 milhões de brasileiros simplesmente não têm dinheiro para pagar as tarifas
do transporte urbano nas nossas cidades. Vamos debater a tarifa zero. Várias cidades no mundo têm a tarifa zero, não cobram do usuário do transporte no momento em que ele vai usar o serviço, mas financia o transporte entendido como um direito de todos por várias outras fontes de financiamento. Aqui no Rio de Janeiro, se nós cobrarmos o que existe de atraso no pagamento de impostos municipais, se nós acabarmos com as isenções fiscais, nós temos todas as condições de garantir a tarifa zero na nossa cidade. E a tarifa zero vai ser uma mudança radical na qualidade de vida da nossa população. Aquele cidadão, aquela cidadã que muitas vezes deixa de ter lazer porque não tem dinheiro para pagar o ônibus, vai passar a ter direito ao lazer. Os estudantes e os aposentados, os idosos, vão deixar de ser submetidos cotidianamente ao constrangimento de terem o seu direito de viajar gratuitamente negado pelas empresas de ônibus. Acho que nós estamos iniciando o nosso segundo semestre de trabalho legislativo num momento de profunda crise da nossa sociedade, num momento de profunda crise de legitimidade do Estado brasileiro. Não foi só a Câmara Municipal do Rio de Janeiro que foi ocupada na noite de ontem. Dezenas de câmaras municipais foram ocupadas nas últimas semanas no nosso país. Assembleias legislativas, não só do Rio de Janeiro, mas de vários outros estados, foram alvo das manifestações, assim como o Congresso Nacional. Então, se a população em todo o país está realizando manifestações e que denunciam a falta de legitimidade do nosso sistema político, está na hora do nosso sistema político, do poder público no Brasil, fazer uma profunda e dura autocrítica e apresentar outros caminhos para que a gente possa fazer desse país um país que garante a dignidade, que garante a qualidade de vida para o conjunto da sua população. E nós temos que dar várias outras respostas. Temos que dar respostas, por exemplo, sobre a questão do meio ambiente. Hoje está mais do que claro que a humanidade está na iminência de uma grave crise civilizatória em função do tamanho da destruição do meio ambiente que nós produzimos nas últimas décadas, nos últimos séculos, aliás. Mas o que se fez no Rio de Janeiro, além, de se fazer encontros internacionais para debater o meio ambiente? O Rio de Janeiro, na última década, aceitou a instalação de uma companhia metalúrgica, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que foi rejeitada em toda a Europa, que foi rejeitada no Maranhão. A CSA tentou se instalar no Maranhão e o povo do Maranhão impediu que a CSA se instalasse no Maranhão. Mas a CSA veio para o Rio de Janeiro, veio mais do que quadruplicar a emissão de tóxicos, de gases tóxicos na região metropolitana da nossa cidade. E essa empresa ganhou isenções fiscais, tanto do Estado como do município. Essa casa aprovou isenções fiscais para uma empresa que não deveria nem ter sido aberta na nossa cidade, muito menos dentro de uma baía, como a Baía de Sepetiba. Nós precisamos dar resposta. Precisamos dar resposta para as demandas sobre saúde e educação, precisamos dar resposta sobre as demandas do meio ambiente, da mobilidade urbana. E precisamos debater como nós vamos fazer para que a Copa do Mundo e as Olimpíadas deixem de verdade um legado para a nossa cidade. Depois das pressões, o prefeito e o governador andam se mostrando mais sensíveis do que nunca. Então eu queria fazer um apelo aqui ao prefeito Eduardo Paes. Você quer começar a dialogar com o povo do Rio de Janeiro? Quer reencontrar
o caminho do diálogo. Então por que o senhor não começa anunciando que não vai mais remover a Vila Autódromo e aquelas milhares de famílias que estão ali ao lado da Cidade Olímpica e que cuja permanência não ameaça em nada as Olimpíadas, ameaça apenas o lucro dos especuladores imobiliários que vão ficar com a Cidade Olímpica depois das Olimpíadas. Então estamos começando o semestre e temos o desafio de dar respostas concretas para a nossa população. E respostas concretas significa apresentar mudanças e não simplesmente apresentar mais do mesmo. Muito obrigado pela atenção.